Olha, Sextuano, com esse esquema aqui, a gente consegue fazer um resumo de praticamente tudo que a gente viu sobre o solo. É só acompanhar as setinhas, tá? Nós temos aqui, ó, rocha matriz, primeira seta, é a rocha que gerou o solo, aquela que originou o solo, aquela que deu origem, que sofreu desgaste, que passou por intemperismos. Aí nós vamos para a setinha de cima. Quais são os tipos de solo? Argiloso é impermeável, né? Ele retém muita água porque ele tem as partículas muito pequenas. Arenoso, permeável, porque ele já tem as partículas maiores, pobre em nutriente. Umífero, ele é rico em nutrientes e é o solo considerado fértil, né? O solo considerado bom para a agricultura. E aí não tem, mas também nós falamos lá no nosso conteúdo sobre o siltoso, que ele fica aí mais ou menos entre o argiloso e o arenoso, tá? Ele tem partículas médias, mas também ele retém bastante água, que é aquele que eu falei para vocês que fica nas estradas de terra e acaba fazendo lama quando a água chega, né? Quando chove, por exemplo, tá? Quando a gente quer preparar um solo, o solo agrícola, quais que são os tipos de preparação que são necessários? Quando aquela terra está muito dura, primeiro arar, né? Remexer, revolver essa terra, fazer com que o ar entre dentro dela. Se o pH estiver ácido, como eu expliquei para vocês na semana passada, o que eu lembro de um pH ácido? Eu lembro de um limão, de um abacaxi, de coisas mais azedas. A planta também não consegue se sair bem, é preciso fazer a correção. E a correção é feita com calcário, né? Fazer a calagem, misturar esse pó de calcário nessa terra para corrigir esse pH. A adubação. A adubação ela pode ser adubação mineral, que é aquela comprada lá nas lojas de produtos, né, agrícolas. E também pode ser orgânica, que é aquela que você coloca os materiais para decompor para usar depois, tá? Tem um parêntese na frente aí com rotação de culturas, para a gente não esquecer da adubação verde, né? E também da rotação de culturas quando você coloca, adubação verde é quando você coloca várias plantas no mesmo lugar, várias culturas em um mesmo ambiente, porque uma vai colocando nutrientes diferentes para a outra. A rotação de culturas é quando você faz, por exemplo, dessa vez você planta milho, da próxima vez você planta feijão, da próxima amendoim, aí você volta com o milho e assim por diante, de forma que vai reorganizando os nutrientes para a terra. A irrigação ela é feita quando o solo é muito seco, né? Se não tem água, se não está chovendo, e o tamanho, a quantidade da irrigação vai depender do tamanho do terreno, do tamanho da horta, do tamanho da plantação, né? Se for pequenininho, um jardim, por exemplo, você consegue fazer até com um regador. Se é grande, você precisa de um esguicho, de encanamentos com gotejamento, né? E assim por diante. E a drenagem é feita em terrenos muito molhados, né? O brejo que eu falei para vocês, tem que fazer os espaços para a drenagem acontecer, para a água escoar. Agora, nós temos aí os problemas causados aos solos, a questão das agressões, que eu já falei para vocês no vídeo anterior, né? Vamos começar aí pela erosão. A erosão, lembrando que a erosão acontece exatamente porque o solo fica desprotegido, ele fica sem planta, ou seja, já queimou ou cortou, né? Desmatamento, queimadas aconteceu primeiro, então o solo ficou desprotegido, vai abrindo aqueles buracos. Quais que são as causas? Ela pode ser eólica, causada pelo vento, pluvial, que é a água da chuva, enxurrada, e fluvial, que são as águas dos rios, né? Tipo as margens do rio aí, tá? Quais que são os meios de evitar a erosão, principalmente quando o terreno é inclinado? Eu também expliquei para vocês no vídeo passado, né? Fazer reflorestamento, plantações com curvas de nível, os degraus, e também alguns terraços. Aí também fala um pouco das queimadas, né? Que além de estragar o solo e matar os micro-organismos, ela também polui o ar e destrói todos os nutrientes do solo. E tem mais uma setinha aí falando dos agrotóxicos. E aí nós podemos pensar em todo tipo de poluição do solo, né? Também o lixo, principalmente o lixo não biodegradável. Como que eu vou conseguir distinguir um lixo degradável de um não degradável? Tudo que é degradável é natural, o homem ainda não agiu sobre ele. O não degradável é aquele que passou por um processo industrial e aí os decompositores não conseguem agir sobre ele. Por exemplo, plástico, vidro,
metal, né? O vidro, por exemplo, o vidro, além de outras substâncias, ele tem areia, a areia que é aquecida até um ponto de derreter. Então, quando ele volta para a natureza quebrado na forma de garrafa, os decompositores não conseguem agir sobre ele, nem sobre a borracha, nem sobre os plásticos, né? Então, o lixo, de certa forma, é uma das piores fontes de poluição que nós temos para o solo, tá? E os agrotóxicos é quando a gente fala em produtos químicos usados nas plantações para matar pragas, né? E esses produtos químicos aí que são usados na plantação, além de envenenar literalmente o solo, faz com que a gente depois acabe consumindo produtos em que tem restos, né, desses produtos químicos e trazem até problemas para a nossa saúde, tá? Então, com apenas esse gráfico aqui, esse mapa mental, é possível a gente ter uma ideia geral de todo o conteúdo sobre o solo. Espero que tenham aprendido bastante e qualquer dúvida, não se esqueçam, eu estou por aqui.